Paulo Lopes não foi apenas um guarda-redes ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, foi um símbolo de dedicação, humildade e determinação. Veio de Mirandela para crescer num dos clubes mais exigentes de Portugal, atravessou décadas de futebol com profissionalismo e deixou a sua marca em vários títulos oficiais como parte do plantel encarnado. Esta é uma conversa verdadeira e sem filtros com um homem que vive o Benfica dentro e fora de campo. Não é verdade, Paulo? Bem-vindo ao nosso videocast. Boa noite. Antes de mais, é um gosto partilhar a minha experiência e as minhas vivências que eu obtive durante jogador, durante tantos anos. É sempre um gosto para partilhá-las. O gosto é todo nosso. Vamos começar, Paulo, pela sua imagem de marca, acho que isso é inevitável. Tem saudades de festejar em cima de uma baliza, uma conquista do Benfica? Como é lógico, sim, sento saudade de jogar, sento saudade de festejar, que no fundo é para isso que se trabalha sempre durante o ano, quando se joga, e agora como treinador igual, é festejar, e é sempre um momento de satisfação enorme. De todas as vezes que subiu à baliza, qual foi a melhor vez? A melhor conquista, digamos assim, que soube melhor? Eu acho que todas foram especial, mas sem dúvida a primeira, o do 33, foi sem dúvida muito especial porque foi o concretizar de um sonho. Depois de ter feito a formação toda no Benfica, o sonho, como é normal e lógico, era poder jogar na equipa A e nessa altura acabou por ser a minha estreia na equipa A e com o título de campeão nacional a seguir de facto foi fantástico. Paulo, mesmo com poucos minutos em campo, sente que a sua presença no plantel foi essencial para essas vitórias? Eu acho que todos os jogadores são essenciais, cada um à sua maneira, como é lógico, em 24, 25 jogadores, há sempre alguns que jogam mais que outros, faz parte, é normal, só podem jogar 11, mas eu penso que sim, que foi importante em todo o sentido e tentei fazer de tudo para poder ajudar a equipa. Eu vou pedir que agora puxe um bocadinho pela memória, Paulo, para nos contar assim, alguma história de balneário ou um momento engraçado relacionado com essa conquista, por exemplo. Essa primeira conquista. Olha, já passou tanto tempo, já passou tanto tempo, já passou tanto tempo. Mas começámos aqui a falar, pode ser que se lembre, não é? Que se vá lembrando. Eu sei, sim, 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 sim. Mas é sempre com uma enorme satisfação que recordo alguns momentos de viajar do Seixal para o estádio, a quantidade, o mar de gente que estava à nossa espera com aquele fogo a cantar, fica sempre marcante para sempre. E histórias de balneário, podemos saber de alguma? Uf, há muitas, É o que todos há muitas, respondem. mas Uf! há muitas, mas assim de repente. Vai aparecer, de certeza. Ok, qual o jogo mais memorável que teve em campo com a camisola do Benfica? Consegue recordar-se? Eu acho que o que joguei contra o Friamundo da Taça de Portugal, penso que foi marcante. Foi marcante porque foi a minha estreia na equipa principal do Benfica. Recordo-me perfeitamente, no ano do título, ter jogado no Estádio do Dragão, falando do tempo que joguei no Benfica, sim, esses foram marcantes, como outros, apesar de não ter jogado, foi marcante ter estado em duas finais da Liga Europa, marcou e fica sempre marcado. Consegue-nos descrever, por exemplo, o momento do ambiente do estádio na sua estreia? Recorda-se? Olha, O que é que se lembra? lembro de haver um friozinho muito grande na barriga, uma, uma ansiedade muito grande para que o jogo comece, uma incerteza de como iria correr o jogo, que eu acho que faz parte e é natural em todos os jogadores. Com o tempo acaba por se diluir, mas fica sempre esse friozinho, essa vontade de jogar, a ansiedade que o jogo comece o mais rápido possível. Depois do jogo começar, depois do aquecimento, começar pelo menos comigo funcionava assim. Depois de ir para o aquecimento, passado 2 minutos, acaba por ser o jogo, viver o jogo. Deixar acontecer. Recorda-se ter algum ritual, por exemplo, em dia de jogo? Olha, Alguma particularidade da sua parte?
Olha, eu sempre fui um profissional nesse termo. Eu recordo-me que no dia antes do jogo nunca fui nunca fui jantar fora, era em casa ou em estágio. Recordo-me que gostava de acordar cedo, de me deitar cedo e de acordar cedo. eh, Quando não tinha estágio ou quando tinha estágio, de fazer uma pequena caminhada. Gostava de entrar com o pé direito, de calçar primeiro a luva esquerda. Pequenas coisas que não ajudava a ser melhor, claramente, mas ajudava-me a estar mais concentrado e pensar que chegava ao fim e fazia de tudo para correr bem. Recorda-se como era a sua relação de trabalho com treinadores como Jorge Jesus ou colegas de guarda-redes, não é de renome? Olha, felizmente em toda a minha carreira sempre tive boa relação com toda a gente, porque a base do respeito acho que é essencial. Cada um tem que ter respeito pelo próximo e eu acho que isso aí foi sempre uma imagem de marca que nunca abdiquei de respeitar o colega, de respeitar as opções do treinador, concordando ou não concordando, mas tens que respeitar e acho que foi uma das coisas que eu sempre fiz foi respeito. Sempre tive respeito por toda a gente e sempre dei o meu melhor. Tem alguma história, por exemplo, com o Jorge Jesus? Oh, como isto, várias logo no primeiro treino quando regressei, quando vim do Feirense, há um lance em que estamos a fazer linha defensiva, um remate, eu atiro para um lado, a bola acaba por bater no Garay, acaba por ser golo, e ele começou: "Tens que fazer melhor", e eu: "Mister, mas a bola bateu nele, desviou", "Eu sei, ok, tens razão, mas pá, o Benfica tu tens de fazer muito melhor", e são essas pequenas coisas, de facto é verdade, é verdade. Todos nós conhecemos o nível de exigência de Jorge Jesus. E acaba por ter razão. A exigência do clube assim nos obriga e temos que fazer sempre mais e melhor para podermos estar o mais anos possíveis no clube. E há algum momento engraçado, lembra-se? Tantos, a forma como ele gesticulava, a forma como ele falava, Só o a jeito dele já tem imensa forma graça, como não ele, é? a forma como ele gritava, claro que sim, era engraçado, mas pertinente nas coisas que dizia. Mas o nível, por exemplo, mais de balneário, alguma conversa que vocês tenham tido, não sei, alguma uma situação divertida, consegue lembrar-se? Com ele era sempre tudo divertido, a forma como ele falava, a forma como ele falava era sempre divertido. Mas era mais a forma como nós acabávamos, os jogadores acabávamos por comentar e brincar no bom sentido. Quando digo brincar é no bom sentido, da forma como ele falava e de algumas calúnias que acabava por dizer de português. E, por exemplo, com o Rui Vitória, também apanhou? Olha, sim, apanhei e foi de facto gratificante trabalhar com ele, a forma serena, a forma tranquila como ele trabalhava, como ele transmitia ao jogador, a confiança que ele transmitia ao jogador foi importantíssimo. Eu acho que o Mister Rui Vitória, nesse sentido, de facto, é muito, muito, muito forte. Paulo trabalhou aqui com vários jogadores, não é, que hoje em dia estão a fazer sucesso, António Silva, Samuel Soares, João Neves, João Rego, Rodrigo Rego, José Melo também, Ivan Lima, Olívio Tomé, Gonçalo Moreira, Tiago Freitas, entre outros. Como é que olha para o sucesso destes jogadores com o passar do tempo? Com que olhar Olha, é que vê? e para já com uma enorme satisfação e orgulho por ter sido o treinador deles. E não me surpreende de rigorosamente nada, porque a qualidade está lá. Vejo que via na altura, quando fui treinador deles, que tinham muita, muita qualidade e está-se a provar agora que isso está a acontecer, mas é com uma enorme satisfação que os vejo chegar à equipa A. Continua a manter contacto com esses jogadores? Não regularmente, mas sim, 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 acompanho, claro, claro que acompanho tudo, como estão, como não estão. Acaba por ser normal, mesmo os meus próprios colegas, quando joguei, a gente vai mantendo contacto, não diariamente, mas vamos falando. Claro. Tem assim algum jogador que olha com especial orgulho? Dos que estão agora, Dos que treinou e que os que treinei, passaram por si? são vários, é um bocado ingrato estar a falar de um ou do outro mais ou menos, mas tenho uma enorme carinho, não desfazendo os outros, que tenho pelo Lima, pelo Tomé, pelo Gonçalo Oliveira, mas o Gonçalo Moreira foi um miúdo que marcou por todo o aspecto, pela qualidade que tem, pela forma como ele trabalha, pela alegria que ele tem,
fiquei com um carinho muito especial por ele. Paulo, sendo natural de Mirandela, pergunto-lhe se conhece o Rui Borges, atual treinador do Sporting, que também é de Mirandela, não sei se conhecem pessoalmente. Conheço já há muitos anos. Nós, quando comecei a jogar futebol no Mirandela, na altura era designado por iniciados, ele jogava nos infantis, ele, o Eduardo e outros colegas jogavam, sim, já nos conhecemos desde essa altura, mantivemos sempre contacto. Fui colega, eu e o Rui fomos colegas no Trofense, no ano em que fomos campeões na segunda Liga. Ele teve até dezembro, se eu não me engano, depois acabou por tomar outro rumo. Sim, conheço o Rui, continuo a manter contacto com ele, falamos não regularmente, mas falamos várias vezes durante o ano. Ainda no Natal, fui passar o Natal a Mirandela e encontramos e trocamos algumas, Trocaram algumas. presentes? Não, também não para Como, tanto. como? Trocaram presentes? Não, mas trocamos várias. Trocamos um Estou a bocadinho de brincar. conversa, trocamos um bocadinho de conversa, um bocadinho de conversa. Como é que Mas olha porreiro. para esta ascensão do Rui Borges, que de facto foi um percurso tão meritório, não é? Tão gratificante nesse sentido, devido ao trabalho dele, de grau Olha, de grau. com enorme satisfação e orgulho ao mesmo tempo, porque ele é, de facto, é bom rapaz, é boa pessoa, é bom treinador, está a provar que é bom treinador, e estou super contente e super feliz pelo sucesso que ele está a ter. Gostava de um dia vê-lo no seu Benfica? Será? Isso nunca se sabe. Isso nunca se sabe. Olha, isto no futebol dá muitas voltas, não é? A verdade é essa, não é? Claro que sim, isso eu acho que as pessoas têm que perceber que acima de tudo nós somos profissionais, E é independente natural, e é uma de coisa. estares mais de um clube ou de outro, tu és profissional e tu quando, o Ruben Amorim, toda a Por gente exemplo, ó, não é benfiquista, foi para o Sporting, mas é profissional e mais ninguém quer ganhar, independente do clube que nós estejamos, mais ninguém quer ganhar do que nós. que não Isso eles, aí isso claro, aí é claro. claro. E tem alguma história engraçada com o Rui Borges que nos possa contar? O Porque ele também é Rui uma pessoa divertida. De facto, isso já estamos a puxar quase há 20 anos atrás. Olha, o Quase que me pedem para fazer, para puxar qua pela memória quase dos há quase há 20 anos entrevistados. quase há 20 anos atrás. O Rui, tive pena de não ter continuado na altura no Trofense mais tempo ele, porque ele teve 5 ou 6 meses e era um jogador importante na altura, que na altura era importante a todos os níveis, porque era um bom colega e ajudava toda a gente nesse sentido. E tive pena ele não ter continuado até ao fim da época para estar connosco a festejar o título. Mas não respondeu à minha pergunta. Teve algum momento divertido com o Rui Borges? Não, sinceramente, assim, aquelas brincadeiras normais de balneário, mas Até, por exemplo, o que é que lhe disse no Natal? Estou contente pelo teu sucesso. O que é que lhe disse? olha, felicitei-o pelo trabalho que está a fazer, porque de facto ele quando chega ao Sporting não é fácil depois do Ruben ter saído e o João não ter corrido bem, a exigência que ele tinha na altura era, os holofotes estavam todos direcionados para ele e de facto ele conseguiu arrumar a casa, conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido. Felicitei-o por isso, pelo título, e fiquei contente por ele, como é lógico. Paulo, se tivesse de escolher uma memória para definir aqui o seu legado ao Benfica, qual é que seria? Ou seria a tal primeira conquista que falámos? Olha, O troféu. a primeira conquista, mas eu acho que acima de tudo é a satisfação e a forma como eu dei tudo. Eu acho que isso aí é o mais importante. Tudo o que fiz foi em prol da equipa, que eu acho que nesse sentido, quem me conhece e sabe perfeitamente, sou uma pessoa de equipa, não sou trabalhar individual, sou de equipa e fiz O isso em futebol é um desporto de equipa. exatamente, e fiz isso em todo lado, gostando mais ou gostando menos, mas fiz isso em todo lado e puxei tudo para a equipa. E eu acho que a maior satisfação que eu posso ter neste momento, claro que os títulos foram importantes, é a continuação das pessoas olharem para mim e o respeito que têm por mim. Eu acho que isso aí de facto é gratificante. O que sentiu quando o Benfica o chamou para as camadas jovens?
estava na adolescência, não é? Olha, na altura foi tudo tão rápido que nem dá para pensar, que nem dá Mas para pensar lembra-se, muito. lembra-se Lembro, do lembro. momento em que o chamaram? Do momento em Lembro-me, eu tinha começado a jogar, que na altura não era como agora, começavas aos 5, 6 anos, tinha começado aos 11 ou 12 anos no Mirandela e aconteceu tudo muito rápido. Um ano estou a jogar nos iniciados, no ano a seguir estou a jogar nos séniores do Mirandela, ou estou a treinar com a equipa principal, estou a jogar nos séniores e tive convite do Porto, do Sporting, do Chaves, do Guimarães e do Benfica, na altura. Eu lembro-me de ter ido, não era como agora, tínhamos que ir às captações, tínhamos que ir treinar, e na altura era antes de agosto, depois de agosto, mudavas de escalão. Eu lembro-me de ter ido ao Guimarães, que estava muito interessado. Foi não diga Guimarães, é Vitória, se não Vitória, foi ao eles Vitória, foi ao matam-me. Vitória. Foi o primeiro clube que me contactou nesse sentido. Fui lá fazer os testes durante uma semana, gostaram, era para ficar, mas eu fazia anos dia 29 de junho, por isso, agosto já passava para outro escalão, já não era iniciado, passava a ser juvenil. E eles disseram: epá, fica para mais tarde, vamos ver. Entretanto, surgiu no Porto, aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi treinar ao Porto, aconteceu igual. E depois apareceu o convite do Benfica, do Sporting, acabei por ir ao Sporting. O Benfica acabei por ir treinar. Ao fim de 2 treinos, se eu não me engano, falaram com o meu pai e disseram: nós queremos que ele venha aqui, venha para o ano. E acabou, e ficou fechado, e ficou fechado. Ficou fechado. Qual foi o maior choque cultural ou de exigência, digamos assim, quando saiu de Mirandela e chegou a Lisboa? Recorda-se que sentir essa Olha, diferença, não é? Porque existe. recordo. Primeiro foi difícil no sentido de ter que fazer 12 horas de viagem, não é como agora. Fazer 12 horas de comboio, que era uma viagem muito longa, foi Pois, muito longa. Em não tinha, termos não tinha essa ideia que era assim. 12 Ia de horas. comboio, ou melhor, foi. Comboio. De Ok. comboio, tinha que apanhar a linha do Tu, sair no Tu, apanhar a linha do Douro para o Porto, apanhar do Porto para ir para Lisboa. Ai, com paragens pelo meio, tinha várias Paragens, não, tinha que ter estações. paragens. Por isso eram viagens longas, isso foi em Pô, 93 a 95. Era assim um bocado. Foi, de facto, foi uma das coisas difíceis. A outra foi estar sozinho, de sair de uma cidade que eu não sou da cidade, sou da aldeia, sair da sim. aldeia O ambiente familiar, não é? Digamos e assim. ter que ir para lá completamente sozinho, sem conhecer ninguém. E depois a forma de jogar, quando tu és o melhor no Mirandela e passas para o Benfica e passas a ser um jogador, porque há muita qualidade, eles selecionam os melhores. E foi adaptação, na altura era pelados para relva, foi ali uma conjuntura de várias coisas, mas foi difícil ficar 2 meses sem poder ir a casa por causa da viagem que ser longa, 2, 3 meses. Não foi fácil, mas E porque era superou-se. novo também, era novo também. Superou-se. Superou-se. Claro. Como é que as experiências em clubes como o Estrela da Amadora, Salgueiros, o próprio Feirense, não é? Moldaram aqui a sua mentalidade competitiva? Olha, eu acho que acabou por ser experiências diferentes e ao mesmo tempo ajudou-me no sentido do crescimento. Era uma altura completamente diferente do que é agora. Na altura, eu recordo-me de olhar para os plantéis portugueses, primeira e segunda liga, e os guarda-redes mais jovens que jogavam tinham 26, 27, 28 anos, e eu tinha 18, 19, e via que tinha muito tempo para trabalhar. Recordo-me da primeira experiência ter sido emprestado ao Gil Vicente, e eu, na altura, jogava também no Sub-21 de Portugal, e cheguei lá e não joguei, e nem convocado era. Senti muito a diferença, porque muitas das vezes o jogador do clube grande acha que por estar no clube grande é melhor que os outros, e quando chegas é um choque grande, de várias coisas, e eu recordo-me que tive esse choque, e, e foi um choque difícil de assimilar, mas ao mesmo tempo foi muito importante para o resto da minha carreira. Para o seu crescimento, não é? Também. Porque acabei de emprestado para o Gil, Primeira Liga, ser emprestado para o Barreirense, na altura Segunda V, Terceira Liga agora. Começas a perceber, ok, tem que ser diferente a tua mentalidade, a forma de trabalhar, tens de trabalhar mais para poder conseguir chegar lá. E foi aí que acabou por me dar o clique para começar a ver as coisas de maneira diferente e a pensar diferente.
Às vezes o grande desafio como profissional de futebol é mesmo esse, não é? Jogar com a mentalidade, perceber que temos que, ok, eu tenho que amadurecer aqui, aqui e ali. eh, e todo este processo também, se não houver um bom acompanhamento, às vezes, um bom suporte, não é? Não é nada fácil, não é, Paulo? Não, não, nesse aspecto eu tenho que a minha esposa nesse aspecto foi fantástica. Ai, manda Casamos um beijinho para ela. mano, sim senhora, vou dar um beijinho muito grande. Foi nesse aspecto foi. Casamos muito cedo, tínhamos 21 aninhos, casamos muito cedo, mas foi um suporte muito importante nesse sentido. Quando tu às vezes ficas na dúvida se consegues, se não consegues, se será o caminho, acaba por te ajudar, acabou por empurrar no sentido, porque dúvidas todos temos, várias, durante todos os anos tivemos várias dúvidas de será que vou conseguir, será que vai dar, Será que sou capaz, não é? Mas e nesse sentido, tem que se acreditar várias, sempre no seu valor, várias não é? dificuldades de não jogar, de várias coisas que aconteceram e acabou por ser uma ajuda fundamental nesse sentido. Qual é que foi o guarda-redes mais marcante que conheceu e que aprendeu? Com o qual aprendeu mais? Temos algum? Olha, eu tentei sempre fui uma pessoa muito atenta e tentei aprender com todos. Eu acho que aprendi com todos. Ou a personalidade, ou a resiliência, ou a mentalidade, ou a qualidade. Eu tentei aprender um bocadinho Foi apanhando com aqui e todos. ali, não é? Sempre, sempre. Mas, de facto, no início da minha carreira, tenho que mencionar o Michel Prudhomme, pela facilidade, que eu observava bastante, mas a facilidade com que ele fazia as coisas, olhava para ele, eu achava que era tudo muito fácil. Mas era para ele que era fácil, para mim era Era para muito ele. difícil, porque era natural. O Oblak também senti o mesmo, mas depois eu tenho vários, porque, porque eu tive a felicidade de trabalhar com um dos melhores guarda-redes do mundo, com o Prodome, com o Oblak, com o Júlio César, com o Ederson, com o Arthur. Ti- o ter trabalhado com eles foi de facto muito bom e deu para crescer, deu para crescer. Nesse sentido. Eh, Tem assim aquele que foi a referência? Consegue o mais completo, digamos assim. Qual era o mais completo para si? Quando era mais jovem, eu acho que não só eu, mas uma grande parte ou grande geração foi o Vítor Bahia. De facto, foi a inspiração. Foi, foi o guarda-redes que começou mais cedo, era o melhor guarda-redes português da Europa durante muitos anos e sempre olhei para ele com uma admiração muito grande. Engraçado, mas conheceram-se pessoalmente? Tem ali o tipo de Tive relação? de jogar Só de jogar? contra de jogar Ok, não contra foi ele. aquela história Mas de tem passaram uma de rivais a história, mas tem amigos. uns não, de estarmos assim muita conversa não. Também vamos Mas com tem uma história muito engraçada que logo aí, na minha opinião, fiquei já era o meu ídolo português e acabou por ser ainda mais. Quando eu estava no Estrela e nós ganhamos ao Porto, o Vítor Bahia era suplente e no aquecimento, que eu não era muito de pedir camisas, raramente fiz isso, mas ganhei coragem nesse. Eu não sei se ele se recorda, mas eu recordo. Eu ganhei coragem nesse momento. Eu estava a sair do aquecimento e eles também estavam a sair, ele e o Elton, e pedi-lhe a camisa. E ele disse: pá, no fim eu dou-te. E eu, ok, nós ganhamos o jogo e eu sempre pensei que, bom, ok. Epá, já E ele era. foi, ele foi ao balneário e foi-me entregar a camisa. E esse foi um ato, um gesto que ele teve que marcou. Sendo o meu ídolo, ainda passou a ser mais. Vou-lhe enviar depois esta entrevista, perguntar se ele se lembra. Deve ter tanta gente dentro disso, mas a mim pessoalmente marcou-me. Não, vamos fazer chegar-lhe esta entrevista. E em relação a guarda-redes do Benfica, falou há bocado do Prodome, por exemplo, tem assim alguma história especial, engraçada? Nós queremos Olha, saber histórias de do- antigas. o Pronto, olha, no meu primeiro ano, ele quando chegou ao Benfica, eu acho que ele tinha o patrocínio da World Sport e depois alterou para outra marca, agora hei de me lembrar. E eu recordo-me dele estarem a negociar com ele para patrocinarem, para ele jogar com essa marca, e ele disse à pessoa: Ok, eu fico com isso, mas também tens que dar luvas ao miúdo.
senão não, senão não, senão não sou patrocinado. Foi um gesto também que me marcou claramente. Eh, eu ter-me magoado num dedo e ele ter pedido umas luvas, aquelas que vêm só com um dedo para poder treinar, e estar-me sempre a dar conselhos, faz mais isto, faz aquilo, foi de facto importante. Influenciou, não é? De forma positiva. Claro, claro E que sim. treinadores, qual foi assim o mais impactante? Já falámos aqui, não é? No caso do Jorge Jesus, do Rui Vitória, qual é que foi assim o mais impactante para si? Olha, eu tenho que dizer o Mister Jorge Jesus, pela forma de ser e pela forma como ele me fez ver o jogo de outra forma. Mas tem o Mister Rui Vitória, o António, o Mister António Conceição, eh, foram que me marcaram. Se calhar esses porque trabalhei mais anos com eles, mas marcaram-me nesse sentido. E como é que se sentiu quando acontece, não é, aquele regresso à luz, aos 33 anos, depois de tantos anos fora, como é que encarou esse regresso? Olha, com muita felicidade, como é lógico, pela idade, mas, no fundo eu já falei sobre isso, eu estava a acreditar que isso podia acontecer. Se me dissesses: "Mas para o Benfica, o Porto ou o Sporting", se calhar não, mas estava a acreditar que podia jogar ainda num Braga, num Guimarães, num Vitória, que ainda podia jogar num clube desses pela minha performance que estava a vir a ter durante não só um ano, mas vários anos seguidos. Eu estava a acreditar que isso era possível e estava a trabalhar para que isso fosse possível. Nesse ano tive várias ofertas de vários no estrangeiro e quando surgiu a do Benfica, fiquei muito contente, muito satisfeito e acabou por ser muito bom, porque acabei por ganhar vários títulos. É o que significou ser chamado para nessa altura em que talvez não esperava, não é? Ser chamado para reforçar o plantel encarnado na fase em que estava, acabou por ser surpreendente, não é? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Há algum momento de treino ou jogo que recorda, em particularidade com algum carinho nesse período, nessa fase de regresso ao Benfica? Aliás, em Mas vamos embora daqui sem uma todos única os meus. história, não pode Não, olha, ser, não pode ser. tenho uma engraçada que num treino, sinceramente não sei como é que aconteceu. E tenho pena que não ter ficado com a foto disso. Num remate qualquer, o meu dedo entrou dentro da bola e furou a bola. Ah, mas Foi no uma treino? coisa no treino, Ah, foi uma coisa que eu como é que que seu dedo parece impossível, mas mas foi mas verdade. estava com as luvas, Estava com as luvas, mas furou a entrou, bola. acabou por furar a bola. Foi uma coisa surreal, surreal. Na altura qual era o patrocínio? Podemos dizer se calhar não. De quê? Da luva? Já não me recordo, já não me recordo. Não, da bola, no caso que a bola Da furou, bola, e a eu sei luva que era muito forte para ter furado a na bola. altura tinha-me tirado uma foto, mas da bola para tentar, mas com a troca de telemóveis as coisas vão desaparecendo, vão Isso aí desaparecendo. nunca tinha ouvido, é realmente. Não, nem eu nunca tinha visto tal coisa. Se calhar vamos a ver e foi o único que aconteceu. Provavelmente. Paulo, fala-nos lá agora do seu novo desafio, não é? Novo que está aí já há alguns meses, né? Num país como a Finlândia. Eu pergunto-lhe o porquê desta opção, sendo que o objetivo, já soube, passa muito pelo desenvolvimento dos jogadores da academia, não é? Prepará-los, sobretudo, para a equipa principal, correto? Sim, sim, sem dúvida. Olha, foi um desafio lançado pelo CEO do clube, uma pessoa que já conheço há algum tempo e pelo um agente, que também já conheço há bastante tempo, o Hugo, e em conversa vamos falando isto, e com o tempo já foi uma conversa que já vinha há um ano e tal, 2 anos, e com o tempo o desafio começou a ser mais aliciante nesse sentido, de ajudar em vários aspectos no clube e ser treinador da academia. na- o clube estava numa fase em que estava a lutar para não descer, o que era importante para o clube não descer e desenvolver os jogadores.
É muito desafiante nesse sentido. Às vezes o maior desafio é esse, não é? É tentar Exata, melhorar o trabalho numa equipa que está para descer. isso, e acabou por ser muito bom e gratificante até ao momento, e de facto as coisas estão a acontecer aos poucos, estão a acontecer coisas boas. Neste ano, da época passada para agora, 4 jogadores já foram para a equipa A, o que é muito bom, o que acaba por ser muito bom. Este ano, nós começamos agora, a pré-época aqui é a taça da Liga, a pré-época tem jogos de taça da Liga. Já tivemos 2 jogos, mas já consegui colocar 7 jogadores com 17 anos a jogar, o que acaba por ser muito bom, acaba por ser muito bom. Estar no, não é? No jovem jogador, E, exatamente, finlandês no caso, ou também de outras nacionalidades. finlandeses, estes são todos finlandeses. Finlandês. Um avançado do Quénia que veio para a equipa V, só tinha jogado pela seleção sub-21, já foi convocado para a seleção A do Quénia, o que é muito bom. Acaba por ser muito bom. Sente que está não é, começar a deixar essa marca portuguesa, esse perlim-pim-pim português. Se é que podemos. Tentamos sempre deixar um bom trabalho e que as coisas. Não há cá magia, não é? Não há cá Não, magia, Paulo. magia não Não há cá existe. pozinhos mágicos. Mas existe trabalho e existe várias coisas, e nesse sentido eu acho que estou a conseguir deixar qualquer coisa, pelo menos que conheçam melhor o jogo, que o jogador seja melhor amanhã do que é hoje, acho que está a acontecer. Está a acontecer. O facto de ter sido jogador acha que influencia de uma forma positiva? Eu acho que ajuda. Não sendo crucial, ajuda, é isso? Como disse, eu sempre fui um jogador atento a vários pormenores. E sempre tive várias vivências na minha carreira, desde ser o melhor, quando digo ser o melhor, ser a estrela da equipa, a não jogar, a não ser convocado. Eu passei por várias vivências e eu entendo o jogador nesse sentido. Eu percebo quando vem mais triste, percebo quando não joga. Entendo e tento perceber nesse sentido e tento aconselhar sempre. Eu acho que nesse momento eu estou sempre disponível para aconselhar e para fazer com que ele siga o melhor caminho. E em termos de cultura é muito diferente, em termos de desportivamente também, que principais diferenças é que sente? Ora, daqui para Portugal tem Sim. várias. Em termos técnicos, claramente, isso não é. Acho que Portugal é sem dúvida dos melhores países do mundo nesse sentido. Não tenho dúvidas sobre isso. Em termos técnicos, em termos de conhecimento do jogo, acho que nós estamos muito bem preparados, e a prova é que o jogador acaba por estar em todo lado e acabamos por ter sucesso em todo lado nesse sentido. Aqui, o conhecimento do jogo, acho que o jogador não tem muito o conhecimento do jogo, mas ao mesmo tempo tem o trabalho. Fiquei impressionado pela positiva nesse sentido, quando tu dás um trabalho e eles vão para o ginásio, tu não precisas estar a ver, tu sabes que eles vão fazer tudo direito. Quando é para correr, eles têm que tocar numa linha e na outra, e eles fazem isso, e não precisas te preocupar com o tempo ou estar a ver se eles fazem ou se não fazem, porque eles fazem. E nesse sentido é muito bom. Própria cultura do país, por causa do frio, por causa de várias coisas, são um bocadinho solitários, um povo um bocadinho solitário. Talvez isso se transporte para o campo, quando eles querem fazer um bocadinho só o jogo deles, mas isso faz parte também, nós tentarmos ajudar nesse sentido. Também trabalhou com Luís Castro, ainda não falámos dele, não é? Hum, recorda-se de algum momento assim especial dessa altura? Também quando chegou a ser, não é, treinador principal do Sub-23, do Benfica, tem alguma história desse tempo? Pois, bastante. Primeiro, o Mister Luís Castro foi uma enorme satisfação ter trabalhado com ele. Foi de facto uma ajuda enorme em todos os sentidos. Quando passo de treinador de guarda-redes para treinador adjunto, acabou por me ajudar bastante nesse sentido. A forma com que me deixou sempre falar sobre tudo, a forma com que me deixou
que me deu à vontade para fazer tudo. Não temos nesse ano, foi um ano fantástico a todos os níveis. Foi o ano que ganhamos a Youth League. E temos uma história engraçada que quando estávamos para jogar a final, fomos de bicicleta, fizemos 10 ou 12 quilómetros, eu, o Jorge e o Dimas, o treinador do guarda-redes, de bicicleta para ir ver o treino do Salzburgo, para ir ver o treino, para ver quem é que estava a treinar, quem não estava a treinar. E nós, na brincadeira de bicicleta, fizemos várias coisas, íamos caindo no meio da estrada. Quem era o mais desastrado? Quem foi o mais desastrado nessa Não, caminhada? sinceramente, os três, somos os três muito engraçados. Eu estou mesmo a Muito imaginar. engraçado. O ambiente era fantástico, fantástico, claramente. Escondidos atrás das árvores, a tentar ver o que é que. Não foi pela parte de querermos ver. E Acho que ninguém essa vos parte. apanhou. Não, ninguém apanhou. Nós estávamos bem escondidos atrás da árvore. Mas o sentido não é o. Porque ir ver no dia antes do treino nós não íamos ver nada, como era lógico, mas foi a forma engraçada com que nós fizemos aquilo, parecíamos ter. Quem é que teve a ideia? Acho que todos, acho que os três Não, tivemos, sem filtros, Paulo. não, acho que foi os três, o Jorge, parte do Jorge, o Dimas, mas foi engraçado, foi engraçado. Foi ele, pode dizer, foi ele. Olha que eu depois vou falar com ele e vou-lhe perguntar. Não, mas foi engraçado, foi engraçado. Como no primeiro jogo, perdemos logo em Kiev, com o Dinamo de Kiev, e chegarmos ao balneário e nós acreditarmos a forma como dissemos. Quando digo, não fui eu, não foi o Jorge, não foi o Dimas, não foi o Castro, nós olhamos todos e aquilo foi em sintonia. Todos acreditamos que era possível ganhar e foi uma conexão muito grande e acho que foi muito bom. Recordo, por exemplo, dos festejos dessa final, por exemplo. Olha, eu recordo-me ter prometido aos miúdos, quando perdemos 4-0, disse: Nós vamos ganhar e eu vou subir à barra. E quando ganhamos, isso aconteceu. E eles começaram: Agora tem que subir, agora tem que subir. E eu subi à barra. Embora noutro papel, não é? Exatamente. Foi um momento especial. Foi, sem dúvida. Primeiro foi o primeiro título para o clube, já tinha estado em 3 ou 4 finais, se eu não me engano, e termos chegado lá e termos ganho. E para mim foi a primeira vez que eu estava a jogar essa competição também. Como treinador, foi de facto muito, 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 muito bom. O próprio Castro, que no ano anterior, ou 2 anos antes, o ano anterior, acho eu, tinha ido à final e tinha acabado por perder, e termos ganho aí para mim foi marcante, claramente. Foi aquele sentimento, não é? De ir Foi, atrás. foi assim, foi aí, foi termos ganho o Campeonato do Mundo de Sub-20, também logo a seguir em agosto, com o Peñarol, foram momentos muito, muito bons, foram momentos muito bons. E com o Luís Castro, por exemplo, podemos saber alguma história que nunca tenha contado. O Castro, estas histórias não dá para fugir muito das mesmas. Foram- Sem ser essa de irem besbilhotar o treino do adversário atrás das árvores, que essa é muito boa. Uh, isso está muito difícil, assim assim uma Qualquer história, coisa cortamos, não há problema. mas não, sinceramente, não há assim nada, além do futebol, não há assim nada de. Tinha só aqui uma última pergunta, de todos os companheiros de equipa, que teve, naqueles momentos em que, por exemplo, não era opção para jogar, teve assim algum companheiro com quem partilhou assim, com quem desabafava? Quem era esse companheiro? Olha, Teve assim um melhor amigo, digamos assim, no Benfica? olha, são vários, mas destacava se calhar o André Almeida, nesse sentido. Eh, Porquê? porque, por todos os motivos, pelo que a gente conversava, pelo que a gente ia falando, pelo que se aconselhava, pela forma como víamos as coisas, eu acho que mas foi ele claramente, mas depois havia sempre os desabafos com o Pizzi, com o Silvio, com o Eliseu, com o Jonas,
havia sempre desabafos com todos, mas todos o André Almeida, sem dúvida. E nos treinos, quem é que era o mais chato consigo? Ui, havia vários jogadores chatos, muitos chatos. O Jonas era chato, o Pizzi era chato. No treino, eram muito chatos. O Luizão era chato, porque ficava chateado quando se sofria um golo. Mas quando digo chato, é no chato no bom sentido, de exigência, de exigência. Mas havia muitos chatos, havia muitos chatos. O Cardoso, havia vários chatos. E algum, por exemplo, alguma vez lhe pregaram alguma partida? Quem era assim o mais palhaço para essas coisas? O Eliseu, o Silvio, eram engraçados, eram engraçados, eram engraçados. Estavam sempre, quando havia o aniversário, gostavam de dar o Pizzi, gostavam de dar porrada. Às vezes aquilo passava para a parte da violência. Era, eu já ouvi por acaso essas histórias, vocês literalmente faziam um round, não é, de boxe no balneário. Sim, 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 sim. Era assim mesmo. Acabava por ser, por passar para a parte da violência, por isso tínhamos que fugir ali um bocadinho. E Acaba acho por que houve ficar- um dia que alguém chegou a trazer luvas, certo? Sim, sim, sim. Já não me lembro quem, já me contaram essa história, já não me lembro quem. O Eliseu, provavelmente. Apostava nele, apostava nele. Por que é que vocês gostavam tanto de andarem a porrada no balneário? Então, era uma brincadeira. Era Apenas de uma homens, brincadeira. Era pronto. brincadeira, exatamente. Era brincadeira. E recorda-se, por exemplo, quem tenha batido assim com mais força? Alguém que tenha provocado assim danos maiores em si? Não provocaram porque eu era forte. E diz está a Não dizer o conseguiram, contrário. não conseguiram, não conseguiram. Não Mas lá conseguiram. por ser forte Mas também pode apanhar, não é? o Pizzi exagerava, exagerava um bocadinho. Era o mais violento ali do. Não era o mais violento, mas era o que exagerava mais. O Ederson era o mais violento. Ah, era? Ok. Era. O Pizzi era o que exagerava mais, mas o Ederson era o mais violento. E houve algum dia em que o Paulo se excedeu também? Em algum round ali? Acho que não. Talvez ao Pizzi assim um bocadinho mais forte, porque ele merecia, mas de brincadeira, não, O não. que é que lhe fez? Um murro mais Não, é só forte? assim um suquinho assim mais forte, assim, Soco aonde? nas costelas, só para ele, Ai meu sem Deus, ele saber quem foi. meu Deus. Pois, porque aquilo vocês juntavam-se todos ali É. ao monte. Ai, ai. Paulo, tenho aqui um ping-pong para si, assim, perguntas, de resposta rápida. Ui. Resposta muito rápida, sem pensar muito, ok? Vamos lá ao nosso ping-pong. Não é difícil. A luz cheia ou a luz em silêncio antes do aquecimento? A luz cheia, Um título pelo Benfica que lhe vem imediatamente à cabeça. no 33. O 33. Um guarda-redes com quem mais aprendeu no Benfica. Acho que já falámos sobre isto, mas Perdão. perdão. Jorge Jesus num dia bom ou Jorge Jesus em dia mau? Sempre no dia bom. Dia mau é complicado. Um momento em que sentiu vale mesmo a pena ou valeu mesmo a pena eu ter regressado. Qual foi? Quando me estreiei pela equipa A. Estou a falar no regresso. Sim, no regresso, no No regresso. regresso, no falar do regresso, ok. Um colega que tornava o balneário mais leve. O Ruben Amorim. Porquê? Era tranquilo, passávamos calma. Era engraçado, era engraçado. Tem alguma história com o É bom Ruben Amorim? ambiente, era bom ambiente. Não, as histórias de ele imitar o Jesus, estar ao pé dele era estar sempre bem disposto. Ele imitava o Jesus, faziam imitações. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ai, consegue exemplificar? O que Ai, é que ele não fazia? consigo, ele é que consegue. Ele é que Eu só sabia. consigo, eu só consigo ver. É Mas ele era muito bom nas parecido, muito imitações? parecido com o Cândido, muito parecido com o Cândido, da forma como fala, era muito parecido, era muito parecido. Quem vê de fora não imagina, não é? Ele é bom, que o Ruben Amorim é bom em imitações. Mas sem o Mister a ver, não é? Sem ele ver. Pois. E ele sabe disso. Provavelmente, sim. Uma
uma superstição antes dos jogos no Benfica. Já falámos de colocar a luva esquerda primeiro que a direita, não é? E tínhamos uma outra, não foi? Tudo benzer ou entrar, Achava que tinha referido uma outra que agora não me estou a lembrar. não, não. É por causa do jantar, era Sim, mas isso. mas isso é normal, não é? Já é Normal. mais normal. Uma vitória que foi mais sofrida do que parecia por fora. Lembra-se? Mais por dentro do que por fora. Ou seja, uma vitória que foi mais parecida do que aquilo que aparentou. Eu gosto destes É, suspirar. é que começo aqui O a Paulo pensar. não veio preparado para esta entrevista, é para São, puxar são, pela são, memória. são várias, são várias. Eu acho que se calhar a vitória com o Boa Vista, 2-1, o golo do Jonas no fim. Lembro-me desse jogo. Eu acho que até estava lá como jornalista neste jogo, por incrível que Foi, pareça. Qual foi, foi o foi ano? Foi 17, 18, eu ia dizer 18. Pois, provavelmente. eu estava lá nesse dia. Muito bem. O Benfica é mais pressão ou mais privilégio? Eu acho que tem as duas, tem as duas. A pressão constante de ter que ganhar os jogos, a pressão de teres que ser melhor todos os dias, mas é um privilégio enorme jogar, eu acho que as duas. Se tivesse de resumir o Benfica numa palavra, qual seria? Só uma. Sim, só uma. Grandioso. Obrigada, Paulo, por este Ana, bocadinho. foi Desejamos-lhe toda a sorte do mundo por aí na gosto enorme. Finlândia. Obrigado. Quem sabe um dia possa regressar cá, a Portugal, não é? Esperamos que sim, esperamos sempre que sim. Para já, Queremos estar a ser em casa. para já vai continuar aí a brilhar, não é? E a potencializar jogadores. É, tentar fazer o melhor trabalho possível, que é sempre esse é o objetivo. Muito obrigada, Paulo. Desejamos Obrigado eu. toda a sorte. Sucesso. Obrigado Obrigada. eu. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Adeus. Boa noite. Adeus. Obrigado, Paulo, um homem cuja carreira nos lembra que o impacto no futebol não se mede apenas em minutos jogados, mas em coragem, compromisso e amor pelo clube. Hoje a sua história inspira gerações. O Benfica e o futebol português são mais ricos com a sua jornada. Até ao próximo Sem Filtros. Não percam.